Bom dia, nobres espectadores aqui do nosso Soco Matinal. Começamos mais um programa de quinta-feira, um dia muito bom, começamos com notícias importantes aqui para que a sua vida seja mais feliz e mais conveniente. Começamos com a economia global começa a dar sinais de melhora com quedas de inflação e aumento de comércio, segundo a OCDE. Quem que é a OCDE no final das contas? É a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente vai falar mais sobre isso. Também temos uma grande greve nos portos nos Estados Unidos, ali na costa leste e também naquela costa do Golfo dos Estados Unidos. Uma possível greve enorme ali nos portos que pode acabar afetando a economia global como um todo. E também, ontem saiu, para a alegria, devaneio e alvoroço de toda a população brasileira, o IPCA 15, que é o quê? O IPCA 15 é aquele IPCA do dia 16 do mês passado até o dia 15 desse mês, uma prévia da inflação que a gente vai acompanhando aqui. E ontem saiu, o mercado esperava 0,28 e teve 0,13, ou seja, abaixo do que o mercado esperava, uma maravilha, uma inflação menor do que a gente queria e que a gente esperava, né? Queria, a gente não quer muito mais que isso. Então, temos essas notícias e várias outras aqui no seu Soco Matinal, esse programa aqui que eu não tenho nem palavras para descrever o quão bom é, que é um programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro que faz você ser mais inteligente ainda do que você já é. Ao meu lado hoje, tenho figuras ilustres aqui do mercado financeiro goiano e global, porque Goiânia é o mundo. Ao meu lado, ele primeiro, José Jagger, com o novo óculos dele, que Bom deixa dia, ele pessoal. Mais elegante ainda. Tudo bem? Podemos ver que o Edson já está em clima de Halloween. O Poitin, de tanto ele chamar, veio e agora tá aí o resultado. Então, agradecendo aí, ó, espectadores. É o nosso ornitorrinco. Acabando aqui, a gente vai ter uma sessão de violência gratuita aqui. A gente vai desligar a câmera do estúdio aqui e amanhã... A última parece que deu errado. O José vai ficar uma semana sem vir. E também aqui, um cara mais educado, mais gente boa aqui, que é o Guilherme. Prazer, pessoal. Forte abraço aí pra vocês. E cuidado, viu? Levanta a guarda. É isso. Virou uma piada no programa. Agora o programa, que é um programa de tradição. Temos uma pessoa que também, uma voz oculta do mercado, que tá sem microfone, mas quem que é? De mulher pra mulher. Marisa! A Marisa está aqui com a gente. Então, um abraço, Marisa. Abraço, Marisa. Então, começamos o programa, como um programa de tradição, Sério? com José Jagger trazendo os índices aqui. Em 14 segundos, vamos aos índices. Eu duvido. Então, nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Futuro estão todos em uma alta e leve alta. Os investidores ainda se preparam para o índice de preços gastos com consumo, o indicador de inflação referência para o Fed, o nosso Federal Reserve, na sexta-feira. Economistas esperam que os preços básicos do PCE, excluindo alimentos e energias voláteis, tenham subido 0,2% em agosto, em relação a julho e a base anual. Eles preveem a taxa de 2,7% para o PCE básico, acima dos 2,6% nos últimos 12 meses, ou seja, uma leve alta aí na inflação de referência para o Federal Reserve. Na Ásia, temos tudo subindo hoje, com destaque para Hong Kong, com 4,16% em alta, assim como Nikkei, Xangai e Kospi da Coreia do Sul, todos subindo mais do que 2%, com Xangai chegando a 3,61%. Os mercados da Ásia fecharam em alta, liderados pelos ganhos no problemático setor imobiliário, enquanto Pequim prometeu mais medidas para estimular o crescimento poucos dias após grandes cortes nas taxas e financiamentos para o mercado. Na Europa, a gente também tem uma leve alta em todos os índices, os mercados europeus sobem em linha com a recuperação das ações asiáticas, impulsionadas pela promessa da China de estímulo fiscal e ganhos em ações de tecnologia. Nas commodities, nós temos uma leve queda no petróleo WTI e no petróleo Brent. Os preços do petróleo operam com forte queda, ampliando perdas da sessão anterior. E as preocupações com a demanda continuam, apesar dos últimos planos de estímulo da China. E o minério de ferro, negociado na Bolsa da Lian, tem uma leve alta de 1,75%, chegando a $103,75 o barril. O barril não, minério de ferro, perdão. Por outro lado, as cotações do minério de ferro na China fecharam novamente no campo positivo, com estímulos chineses ainda impulsionando o sentimento dos investidores. Isso também colabora para a nossa queridíssima Vale aqui do Brasil, que a gente viu nos últimos dias aí uma leve alta perante a subida nesse preço do minério de ferro. Excelente, maravilha. Agora começando com as notícias internacionais, esse relatório da OCDE, deixando bem claro aí um otimismo, né, em relação à economia global como um todo, né? De acordo com essa organização,
A economia global está mostrando sinais de recuperação aí, e para 2024 e 2025, o relatório aponta aí um crescimento global de 3,2% da economia como um todo, né? Grande economia. Claro que se China não atacar Taiwan. Com certeza. E É pode bom acontecer. deixar isso. Deixar bem. E ao contrário do ano passado, que foi 3,1% de crescimento. Agora, a gente espera um crescimento nesse ano por conta que vários países estão tendo uma política econômica aí mais flexível e também estão baixando as taxas de juros. Ou seja, baixando as taxas de juros, a gente sabe que vai ter um estímulo na economia, fazendo com que a economia como todo movimente, o pessoal comece a consumir mais, pegue empréstimo e consiga, no geral, fazer um movimento muito bacana aí para o mundo todo. Porém, a OCDE alerta que ainda existem riscos de uma desaceleração econômica, que ela pode ser um pouco mais intensa do que o esperado. E isso vai acontecer se caso a inflação nos países que estão começando a baixar as taxas de juros não tenha um bom controle. Então isso seria um problema, fazendo com que a nossa economia não cresça tanto assim como o que a gente espera. E também tem alguns efeitos aí que podem colaborar com o IPCA, que são os conflitos. Por exemplo, Ucrânia com Rússia, a gente sabe lá no Irã está tendo vários conflitos, está bem complicado. O que tudo isso colabora para que a economia não se desenvolva tanto como a gente espera. Então a gente tem que aguardar os próximos capítulos aí para ver o que realmente vai acontecer perante o cenário mundial econômico. Maravilha. Maravilha. Agora, outra notícia que a gente tem aqui é uma notícia relacionada a greves, possíveis greves, ali no leste dos Estados Unidos, tanto na parte do Golfo quanto na parte leste, né? Temos aqui uma Associação Internacional dos Estivadores, a ILA, né, negociando com a Aliança Marítima dos Estados Unidos sobre aumentos salariais e também proteção aos cargos de trabalho relacionados à perca que está havendo ali em relação às automações no Exatamente. Lá nos Estados Unidos a gente tem tido esse problema em razão das automações dos serviços ali. A gente tá falando de porto, o serviço ele é muito mais... a mão de obra é muito mais buscada ali dentro e solicitada nessa parte, porque você tem toda a manutenção dos portos e tudo mais. Então acaba que o aumento salarial não está acontecendo e também está tendo muita perda desses empregos por conta das automações que estão sendo implementadas dentro dos portos. E isso é um problema, isso pode afetar muito ali também a parte das cadeias de suprimentos e a economia nacional como um todo. A gente está falando da costa leste e da costa do Golfo dos Estados Unidos. Então são os maiores portos aí da América, a parte ali dos Estados Unidos também. Então acaba que você afeta uma cadeia imensa de serviços, de produtos ali, alimentos e tudo mais. Porque existem as exportações que são feitas ali, importações também, e a gente precisa muito desses portos. E acaba que a economia dos Estados Unidos ela pode ser muito afetada em razão dessas greves. A greve ela está prevista aí para acontecer de 1º de outubro, caso não haja nenhum novo acordo sobre aumento salarial e a manutenção desses empregos. Então, o ILA aí, que representa 85 mil trabalhadores, está em negociação com a agência dos Estados Unidos, com a Aliança Marítima, para tentar encontrar ali um meio termo para conseguir aumentar esses salários, conseguir fazer a manutenção desses empregos também dentro do setor, para evitar essa greve, porque essa greve ela vai ter um grande impacto, se ela chegar a acontecer, na economia americana, e isso também vai afetar todos os outros mercados. Maravilha, agora vamos para as notícias nacionais do Brasil, que é o quê? A gente tem aí a União esperando arrecadar mais de 26 bilhões de reais, né, com acordos em grandes teses tributárias. Basicamente, né, esse programa novo que está tramitando permite que empresas negociem dívidas tributárias e também processos que estão rolando ali no CARF, que é o Conselho Administrativo e Recurso Fiscal. Ou seja, você tem ali um processo antigo de empresas versus União, né, em relação a alguma dívida, em relação a algum pagamento, algum processo efetivamente ali tributário que está se prolongando durante muito tempo. Esse novo projeto aí permite que haja uma negociação entre as partes a fim de que, não alcançando aquele valor pretendido pela União de arrecadar, pelo menos seja um valor menor, mas que seja arrecadado. Com certeza. Esse programa aí novo do governo é muito parecido com o que os bancos fazem, os bancões. A gente sabe que se você fica devendo para um banco aí por muito tempo, acontece que aquele banco, esse valor que você deve lá, cai na questão de recuperação, e aí o banco normalmente te oferece um desconto, às vezes de 70%, de 80% e até 95% da sua dívida, e com esse desconto aí fica muito fácil de você pagar, você pode até parcelar se você quiser, você paga e aí você não está mais em débito com aquele banco. É parecido com o que o governo quer fazer, porém com as questões tributárias. Então tem empresas, pessoas, muita gente aí devendo para o governo e o governo espera recuperar, oferecendo estímulos, descontos e até parcelamentos de dívidas dos honorários que o governo receberia por meio das questões tributárias aí. Então é uma ótima jogada do governo, porque a gente sabe que é muito melhor um passarinho na mão do que 4, 5, 6, 7, 8 voando.
Então, se realmente entrasse caixa pro governo de 26 bilhões, vai ajudar bastante a União aí com os seus gastos e equilibrar um pouco mais as contas públicas. E é engraçado também que o governo está esperando que 20% aí das grandes empresas que estão envolvidas nessas questões de tributação participem do programa. Otimista. Então, otimista. Otimista. Se der certo. Um de 5, se for 10% já tá bom, né? Otimista. Mas se Vamos 20% é 26 bi, cara, então aí faz uma conta de padaria aí, 26 vezes 5, mais de 100 bi se todo mundo fosse, 125. Daria 122. 5 Não, vezes 5, 124. 125 aí. 124. Não, é 22? 124. Faliu, né? A 124. padaria quebrou. Olha quanto. Se 5 vezes 5 é 125 e é 26, Ó, se 26, regra de 3, se 20 pra 26, vai dar 126, 124. É sério. É sério? É sério. Então tá bom. Então tá fechou aí. Maravilha, Essa nossa fica aí. calculadora Maravilha. disse que é 124. Próxima notícia nacional que temos aqui envolve o Brasil, que é a análise IPCA 15 contraria então o que o mercado esperava. O mercado esperava ali um aumento de inflação de 0,28, veio 0,13, ou seja, matematicamente a gente teve uma redução de 0,15% ali do que o mercado esperava. exatamente, uma deflação no IPCA 15. A gente teve uma redução aí da inflação nesse período, que foi na contramão do que a economia, que o mercado esperava. Na verdade, foi uma deflação mesmo? Ou foi só uma redução do que a gente esperava? Agora eu fiquei... Não, tendo por base a última, né? Ah, verdade. Tendo por base a última. Do outro mês. Aí o acumulado fica deflação. Verdade. Exato. Aprendi. E Maravilha! Maravilha! Faz sentido. O Atan balançou o Balançou o homem Vocês ficou param de falar do matematicamente abalado. Para de falar do nome do Poitin aí, galera. E é bom que o mercado Puxa estava o pé à esperando noite. o mercado foi na contramão total. Esperava que a economia estivesse sobreaquecida, ou seja, a nossa economia não estivesse ali com crescimentos pujantes, com um crescimento maior ali, um aquecimento econômico. E o resultado do IPCA 15 mostrou pra gente que a gente tem uma economia que está em crescimento novamente. Então Chupa, a gente teve mercado. essa redução aí, expectativa de 0,28, a gente conseguiu alcançar ali 0,13%. Ainda assim, a gente pode ter uma inflação muito mais baixa. Faz sentido. E é engraçado que também isso tudo está relacionado também ao hiato do produto. E o que é o hiato do produto? Nada mais é do que um indicador que vai mensurar ali as oscilações cíclicas da economia. Então eles fazem essa observação, vê ali todas as oscilações que a gente tem dentro da parte cíclica da economia e esse indicador ele vai trazer para a gente uma análise ali sobre a ociosidade da economia, saber se a economia ela está realmente aquecida ou não. Então, é considerado positivo aí 0,8%, que vai indicar um crescimento acima da sua capacidade. E aí a gente tem algumas questões também. Algumas hipóteses aí sugerem que esse impacto do aquecimento econômico sobre a inflação pode demorar para acontecer também. Então, a gente tem... Isso está associado ao ciclo econômico e vários outros fatores. Há também teorias de que esse resultado está muito relacionado também às reformas econômicas que foram implementadas ali por Michel Temer na época que ele era presidente da República. Então, isso pode ser a verdade ou não? Grande vampirão. Fica aí. O Vamp. Fala Já do assistiram Vamp, a novela? Michel Temer participou. Na época ele já tinha 90 anos. Então o IPCA 15 aí veio na contramão da expectativa do mercado e deixou nós brasileiros e o mercado financeiro alegre, feliz. Quinta-feira gostosa. Eu fico triste, hein? Maravilha. Alegre. Maravilha. Sem você, eu fico triste com você. Não conhece essa? Seguimos então com as notícias. Antes de entrar no quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. E eu separei aqui um grupo de comentários muito interessante, que o primeiro começou do Lavaneri. Nosso querido @Lavaneri disse, abre aspas, e a lotérica da Caixa Econômica, não vejo ninguém reclamar. Tá ficando chato todos os dias vocês pedirem a intervenção estatal na vida das pessoas. Que tal falarmos sobre o caso das lojas americanas? Muitos investidores foram ludibriados também. Vão pedir intervenção na B3 também? Sobre isso, a gente não pede intervenção. Acho que talvez você entendeu um pouco errado, porque a gente é literalmente contra qualquer tipo de intervenção, principalmente na vida das pessoas por parte do governo, que não produz nada a não ser o que ele já arrancou da gente. Mas aí veio ali o Rafael AP Laurentino e disse, reflitem em apenas um minuto. Reflitem em apenas um ponto. E respondendo, o Laureano. Já terá sua resposta. Onde será usado o dinheiro recebido pelos dois produtos em questão? E volta a Lavanieri no terceiro round e diz, Rafael, não entendi bem sua colocação, mas o fato é que se querem que o dinheiro fique no Brasil, basta o governo criar leis para leis para tal e aprovar os mais de 120 pedidos de andamento que estão parados no Ministério da Fazenda. O Estado não pode ser o único a ter liberação sobre esse tipo de atividade.
abre aspas, do Ronald Reagan, o Estado não é a solução, é o problema. Faz sentido em certas partes. Mas o Rafael volta aqui e dá a tréplica e diz, Lavanieri, o ponto do assunto é que está prejudicando a nossa economia mais que o antigo passarinho azul e não se torna medidas regulamentares com a mesma agilidade. Sou a favor do livre mercado, como você coloca nesse mercado, é basicamente monopolizado pela Caixa. A regulamentação e identificação de viciados pela própria plataforma seria, a minha visão, um bom início. Só que isso já foi feito há 15 horas atrás. O Lavanieri não falou mais nada. Lavanieri, sai na mão, cara. Já tem 4 comentários aqui e vocês estão muito educados. Não tem uma ofensa, não tem nada. Começa o quebra-pau aqui nos comentários. Comentário é lugar pra isso, cara. É o anonimato da internet. Se Tome quebra cuidado, aqui. viu? Observe o Edson e vê se realmente vale a pena sair na mão. Deixa eu ler um comentário aqui muito bom. Eu quero ler esse comentário. O comentário é do @Poatan. Ele mandou assim... Poatan? Obrigado, Edson, pelo nosso sparring de ontem. Deu tudo certo. Achei que ia ser 3 rounds e foi só no primeiro. Eu virei uma piada mesmo, cara. Oi, vocês param de usar o nome do Poatan e vão aí, cara. Eu vou falar- Vocês falam o nome do Poatan, o Poatan vem à noite e puxa o pé de vocês. Qual que é o seu comentário, O José comentário do Jager? Chuk Frank Voart. Chuk, ó o Chuk aí, O galera. Chuk tá aí, cara. Gosto Ó o dele. Chuk. É com muito orgulho que digo isso. Com 25 anos, nunca joguei numa bet. Boa. Que isso? Parabéns. Só jogo do Que bicho. isso? O Edu MC Neves comentou: o povo deveria agradecer mais esse elenco de peso, nos dando uma parte do tempo todo dia. É, os Obrigado piratão a na todos. dieta mesmo. É os O programa guri, é os cada guri. dia melhor, rumo a 1 milhão de inscritos. Chama. Boa. Você tá muito otimista, por quê? Porque sabe que o conteúdo é de qualidade, cara. Esse 1 milhão vai sair amanhã. Forte Se Deus abraço. quiser. Eu tô acreditando também. E outro que ele disse aqui foi o uso do celular no intervalo também é ruim. Prejudica a socialização e prática de esportes. Ontem a gente estava numa discussão grande, quero ouvir a opinião de vocês, porque ontem aqui, assim, por intermédio dessa empresa, a gente ouviu os maiores nomes relacionados à prática de uso de celular na sala de aula, né, que era Matheus Malheiros e o Manuel. Não, na verdade, era eu e o Manoel. Era eu e o você Matheus. e o Matheus. Faltou a sua opinião aí pra gente definir aí de maneira universal qual que é a única verdade E aí, o que que tu possível. acha? Então vai lá. Qual que é o contexto? Pera aí, deixa eu te O juro explicar. composto é a única verdade possível. Não, Isso é verdade. não, qual que é o contexto? O contexto é o seguinte, o contexto é que o pessoal aí, governo brasileiro, quer proibir o celular nas salas de aula de vez. Ah, mano, realmente sua é opinião? complicado usar celular, velho. É um negócio que eu acho que não deveria acontecer. Eu acho que é algo que... Eu também, eu Pô, falei que tem que proibir mesmo. usar celular é foda, velho. Eu achei O pessoal aí fica desatento, pegando os negócios no celular. Quem Eu tem acho isso TDAH horrível. sabe, né? Quem tem Exato. TDAH sabe. Então, maravilha. A opinião aqui do nosso outro especialista em celulares na sala de aula disse que, abre aspas, usar celular é foda. Beleza. Então, seguimos aqui. Aí a gente vê que... Não, eu só queria fazer mais um comentário aqui, entender. O 070493 Fábio, se a sua data de aniversário é 07 de 4 de 1993, Inventou o número aí, ó. saiba que eu também nasci dia 7 do 4 aí, Fábio. Abração. E não de 1993. Mas não a de gente pode ver. 93. É. Bom dia, me sinto mais inteligente a cada soco. Ninja branco é muito engraçado. Quem que é ninja branco, Edson? O Edson também se sente mais inteligente a cada soco. Ai, Tem mais ninguém, eu virei uma piada, cara. Ah, muito bom. Ai, beleza. É isso aí. Esse é o programa. Maravilha. Maravilha. Usar celular é foda. Já lemos todos os comentários, aí não sobrou nenhum, né? Nenhum. Aqui, ó, não, só mais um. O Daniel Klaus falou: bom dia, senhores, vídeo impecável. Ontem foi meu aniversário, se puderem mandar um salve. Salve. Joinha aí pro Dá o parabéns, Daniel Klaus. um jovem aí pra você. 2 joinha. Que você use esses positivos aí da melhor maneira possível aí na sua vida. Ó, gasta com o seu futuro esses joinhas, não gasta com coisa que vai te trazer coisa ruim pra vida. Pensa no longo prazo. Pensa no Nada longo de prazo. querer ganhar, ter ganhos aí expressivos Não com vai joinha pe- no curto prazo. É, não vai pegando joinha aí e fazendo coisa. Então, maravilha, né, galera? Esse é um programa. E agora vamos para as notícias não tão irrelevantes do mercado de hoje, né? Vendas de moradias novas nos Estados Unidos caem 4,7% em agosto. A gente está falando de novas moradias, não de aluguéis e revendas ali através de uma pessoa que já comprou uma casa. Exatamente. Mas, embora tenha caído 4,7% no último mês as vendas de novas moradias nos Estados Unidos, a gente teve um aumento com relação A ao motorhome. ano passado. O preço médio das novas residências foi de cerca de 490 mil. Esses números mostram que, embora as vendas tenham desacelerado em agosto, o mercado de moradias novas ainda se mantém aquecido em 2023. E essas movimentações são muito importantes, porque o mercado imobiliário na economia representa muito, já que a compra, venda e moradia, juntamente com construção, indústrias, materiais de construção, imóveis, todos esses setores aí diferentes,
são impactados de acordo com novas casas e quanto mais o pessoal quer comprar casa e etc. Isso movimenta bastante. E quando essas vendas caem, isso pode indicar que as pessoas estão comprando menos devido a fatores econômicos, como incertezas políticas ou uma alta de taxa de juros, que é o que a gente está vendo praticamente no mundo inteiro. E isso não é bom para uma economia que deseja crescer. Então a gente precisa que tenha esse aquecimento, aí as pessoas comprem mais, gastem dinheiro para movimentar esses diversos setores aí vinculados à construção civil. Maravilha. Outra notícia não tão irrelevante do mercado agora é relacionado ao Google, ou para mais íntimos Google, que paga aí 2,7 bilhões de dólares e não pesos argentinos que não valem nada para trazer de volta um gênio da inteligência artificial. Exatamente. Chamado gênio, que não tá aqui. Se fosse gênio, tava no VP. Exato. Mas beleza, eles podem falar o que quiser porque é o Google. O Noam Chazer, né, que foi um dos pioneiros na área de inteligência artificial, de IA, foi recentemente contratado pelo Google após ter fundado a sua própria empresa, a Character AI, em 2021. Né? Então ele saiu do Google porque a empresa não quis lançar o seu chatbot, ele bateu o pé e falou assim, tchau. Né? Ele tinha desenvolvido, inclusive, esse chatbot, mas com o tempo a sua nova startup começou a enfrentar dificuldades financeiras. É aquilo, o cara às vezes é muito bom em uma área específica, mas talvez não seja muito bom em gerir uma empresa e tudo mais. Aí ele sai. Mesma coisa do bom cabeleireiro, que corta bem o cabelo, mas não consegue ser dono de um salão. Mas se ele é gênio, ele é bom em tudo. Se fosse gênio, tava no VP. Se fosse gênio, tava no VP. Daí Exato. seria bom em tudo. Hoje loucura, em dia, né? chama gênio qualquer um. Se você chama tem gente que chama o Chimbinha de gênio, cara. Aí você chama o Chimbinha de gênio, você vai chamar o quê? Um outro É um cara gênio bom? da guitarra. Ou o Chimbinha é bravo na guitarra. Aí, tá? aí. Ele. Tá vendo? É complicado, né? Continua a notícia aí, por favor. O que acontece? Para pensar. O Noam Chazer, ele deveria ter um salário ali que não bateria os 2,7 bilhões dentro do ano, certo? Ele criou a sua própria empresa, saiu e foi recontratado por 2,7 bi de dólares. É muito dinheiro para uma recontratação. Isso para quê? Para licenciar a tecnologia da empresa que ele fundou. Então ele criou esse chatbot e o Google precisou licenciar essa nova tecnologia dele e também garantir com que ele voltasse para o time, voltasse para a equipe. Então, na verdade, talvez para ele tenha sido muito bom. Ele fez uma alavancagem aí financeira muito interessante. Arriscada, mas Arriscado, deu certo no final das contas. E esse movimento ele mostra também pra gente a competição que a gente está tendo no setor de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então a tecnologia está muito aquecida, essa parte do setor, e acaba que as empresas elas estão buscando criar novas ferramentas, funcionalidades, e as grandes baleias do mercado estão vendo essas empresas menores e estão lá fazendo aquisições disso para poder colocar dentro do seu ecossistema e assim também alavancar o seu crescimento, alavancar seus resultados, receitas e tudo mais. Então se você comparar o crescimento dessas empresas aí nos últimos anos de tecnologia, você vai ver que é um crescimento absurdo, que talvez você se assuste, porque tem 400% de crescimento dentro de uma ação, por exemplo, da Google, Microsoft, Apple, empresas de tecnologia. Então, é bom você estar dentro desse mercado, você se posicionar dentro disso, mas tem que tomar muito cuidado também, porque no dia que corrigir, a correção vai ser pancada. Olha, aqui a gente tem um momento específico que a gente todo dia traz uma explicação simples, básica, de algum termo do mercado financeiro ou de alguma coisa do mercado financeiro, para que todo dia você aprenda uma coisa nova aqui. Quem já é da UVP Escola já sabe isso de cor e salteado, não precisa nem estar aqui nesse momento, porque já vai estar quase vivendo dividendos. Essa foi boa. Mas hoje eu quero trazer uma explicação que o Guilherme vai trazer pra gente, que é o seguinte: a gente, todo o programa, traz o índice das commodities, sendo uma delas o ferro, né, o minério de ferro. E aí, beleza, qual que é uma explicação, Guilherme, do quanto que o minério de ferro ele impacta o todo no mundo, porque mostra a economia chinesa e tudo mais, e por que mostra a economia chinesa, e também o que o José trouxe hoje, que ele falou, isso ajuda bastante a Vale aqui no Brasil. E aí a gente tem vários acionistas aqui da nossa consultoria e tudo mais, que às vezes podem ter Vale aí na carteira, né? Então explica isso, por que é importante a gente trazer esse minério de ferro todos os dias, por que a gente traz essa notícia e qual que é o impacto? Beleza, digamos que o minério de ferro tenha subido 5% ou caído 5%. O que isso muda na geopolítica total? Perfeito, vamos observar. A gente está falando do minério de ferro, que é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje em dia para poder fazer construções, fazer veículos, fazer todo tipo de maquinário que a gente utiliza hoje na nossa economia. Então, se você for construir uma casa, por exemplo, você precisa fazer uma fundação dela e essa fundação ela tem o quê? Ferro. Se você vai construir um carro, o carro tem o quê? Tem ferro. Então, todo tipo de construção, todo tipo de maquinário que a gente utiliza hoje vai ter composição do ferro.
Por que que essas oscilações do minério de ferro impactam aqui no Brasil e por que que a China é o principal motor disso tudo? Porque dentro da China a gente tem um mercado muito aquecido, a gente tem grandes empresas que trabalham dentro desse setor e lá a gente tem um crescimento também na parte do setor imobiliário, que o Zé também trouxe ali algumas informações sobre isso. O setor imobiliário chinês, ele é muito aquecido em certos momentos, em certas épocas da economia, e em outros momentos ele é muito subestimado ali, ele sofre muito, então tudo isso impacta diretamente também no ferro, porque a gente precisa de demanda para poder comprar esse ferro, e a oferta dele também vai ser afetada pra caramba dentro desse cenário. Então aqui no Brasil, a Vale é uma das principais empresas que é afetada, porque ela trabalha com essa parte de minérios também, então minério de ferro e entre outros. A gente tem a Gerdau também, que é muito afetada, que ela trabalha diretamente, ela é uma metalúrgica, então ela tem contato direto com isso. E é muito importante que a gente observe para esse indicador, para esse índice específico, porque a gente vai saber como é que o mercado ele vai estar dentro desse cenário. Então, se teve uma alta, a gente pode esperar o quê? Um aumento de preço dentro do ferro especificamente. Então, acaba que as empresas elas vão ter que ter um gasto maior para comprar esse minério, essa matéria-prima, e logo elas vão ter uma despesa maior que vai reduzir talvez o seu resultado financeiro ali, o seu patrimônio líquido, algo nesse sentido. Então, o aumento desse minério de ferro, ele é um motor para fazer com que as ações das empresas subam, que ela consegue também ter a venda dessa matéria-prima com um valor mais alto. E quando ele cai também, ela vai sofrer. Normalmente, se você comparar os crescimentos do índice de minério de ferro e as empresas que estão diretamente ligadas com esse setor, você vai ver que elas movimentam ali praticamente uma correlação de 1, ou seja, elas andam em conjunto. Se o minério de ferro ele sobe, as empresas que estão diretamente ligadas a esse setor também vão subir. Se o minério de ferro cai, as empresas que estão ligadas dentro do setor também vão cair. Porque você tem uma movimentação muito forte disso dentro dessas empresas, o impacto é muito alto. Porque eu vou ter que vender a minha matéria-prima, vender o meu produto final com um preço muito mais barato, porque eu vou ter um custo maior ali para poder manter tudo isso. Então tem que ter essa observação e esse índice ele é de extrema importância para a gente. A gente fica assustado porque, porra, vou olhar para o minério de ferro de Dalian, eu moro no Brasil, isso não vai impactar. O que tem a ver? Tem tudo a ver, cara. E Guilherme, a gente também pode dizer que o preço do minério de ferro também, principalmente devido ao mercado imobiliário, ele também, em uma oscilação muito forte, também pode mostrar como que está andando a própria economia chinesa, né? Sim. Como um todo ali. Como é um principal motor também ali da economia chinesa, a gente vê que se a economia tá aquecida, não tá... A gente teve vários fluxos matinais aqui que a gente veio sempre trazendo a notícia do minério de ferro, ele sempre em queda, sempre em queda, sempre em queda. Então a gente vê um aumento novamente do minério de ferro, então teve altas, e isso pode significar também um novo aquecimento dentro da economia chinesa. E a economia chinesa ela é muito peculiar exatamente por isso, a gente tem períodos específicos ali onde ela se aquece muito, tanto na parte de construção civil, como outras partes também da economia, em períodos também que ela vai ter uma recessão muito maior, então ela vai ter uma crise econômica maior. Se você pesquisar, você vai ver, cara, o setor de construção civil da China é algo muito absurdo. Você tem construção de prédios assim, ó, inúmeros prédios construídos ao mesmo tempo. Em poucos dias. Em poucos dias. Esses prédios são construídos, ele não é ocupado, ele fica lá por muito tempo. O que eles fazem? Eles demolem, fazem a demolição desses prédios e depois constroem de novo. E é um ciclo, assim, ó, absurdo que vai acontecendo mês após mês ali, ano após ano. E se você parar para observar, vai estar muito ligado também a essas questões. Sempre que o mercado chinês tem um aquecimento maior na construção civil, o minério de ferro também vai ser impactado. Quero trazer uma aspas aqui, Guilherme, que não é apenas as empresas que são afetadas. Às vezes as pessoas acham que a gente está aqui no mercado financeiro falando apenas de Vale, de Gerdau, de CSN Mineração, mas isso afeta muito mais do que vocês pensam. Por exemplo, eu já trabalhei numa pecuária que a gente vendia muito material de ferro, peças, pregos, questão de ruelas. E a gente viu em poucos anos, isso foi em 2022, e a gente viu em poucos anos o preço do prego triplicando. Ou seja, o prego da Gerdau, ainda Gerdau que fazia. Então, significa que o minério de ferro naquele período ali subiu muito. E como que isso impacta? Cara, você vai construir uma casa, que vai ter madeira, vai ter isso, vai ter aquilo, só isso ali já vai dar um impacto bem significativo na casa que tu vai construir. Você vai construir uma casa, vai gastar R$4.000 em pregos, por exemplo, tu vai gastar 12. E a gente está mensurando apenas o prego, que foi algo que me marcou bastante nessa época, porque todo mundo que chegava lá falava, meu Deus, o preço do prego triplicou. Então isso é uma coisa que vocês verem muito mais presente na vida de vocês do dia a dia. E não só isso, como também lá no sul tem muita metalúrgica, siderúrgicas, etc. E isso também impacta diretamente. Imagina que aí uma metalúrgica compra várias matéria-prima de ferro, muito matéria-prima de ferro para estocar a um preço de R$80 para fazer as peças deles. E quando eles vão vender essas peças, que essas peças vão ao mercado, acontece uma queda do ferro de 80 para 65. É extremamente refletido no preço das peças. Então, às vezes, isso também impacta até
no dia a dia, faz com que as empresas, até que brasileiras mesmo, comecem aí um pouco pior, terem uma baixa em suas receitas aí anuais. Exatamente, é uma boa comparação que você fez do prego aqui. O prego, pô, você vai comprar um prego, você gasta ali centavos, R$1, talvez, um e pouco. Se você vê que um prego, que é um valor muito reduzido ali, já tem um impacto muito grande, imagina uma construção civil como um todo. Exato. Então, as empresas que trabalham com isso e precisam dar essa demanda dessa matéria-prima, assim, com uma quantidade muito maior, é um impacto muito forte que vai ter dentro da economia. Uma coisa interessante que o Guilherme trouxe, essa prática que a China tem de fazer construções imobiliárias e depois demolições para novas construções. Apesar de parecer extremamente estúpido, né, olhando de fora, isso só mostra o quanto que a gente bate na mesma tecla de que a economia ela é simplesmente movimento. Estagnação é a morte, enquanto o movimento é a pulsação da economia. Então, quando a China promove esse tipo de ação, basicamente o que ela está fazendo é movimentar, mesmo que artificialmente. Então, quando a gente tem uma alta de Selic, igual a gente está acompanhando aí, uma previsão de alta e tudo mais, é sobre isso que a gente trata, é sobre não deixar a economia estagnar. Porque quando sobe a Selic, as pessoas deixam de fazer investimentos, deixam de contratar, porque o juros está alto, eu não vou mexer com isso, vou deixar meu dinheiro parado rendendo. E o que isso em massa ocasiona? Uma estagnação. Enquanto a gente vê que a economia pulsar, ela necessita de movimento. Então esse é sempre a balança da economia. Movimento, estagnação, movimento, estagnação. Engraçado também que essa parte você trouxe essa questão do aumento da Selic. Sempre que você tem um aumento na taxa de juros, você vê a bolsa sendo impactada negativamente, porque você tem exatamente esse movimento. Correlação. O pessoal sai da bolsa de valores para deixar de ter um risco maior e ir para uma renda fixa, onde eles vão ter uma segurança e uma rentabilidade mais alta. Então eles fazem esse movimento de sair de um lugar e para o outro, e quando a taxa de juros cai, eles voltam para a bolsa de valores para poder fazer aplicações ali, correr um risco maior para ter um retorno também maior. Assim Exato. como o dólar e o Ibovespa. Sim. A gente também tem uma correlação negativa praticamente quando o Ibovespa sobe, o dólar cai e vice-versa. Não é sempre, não é uma regra de bolsa, mas acontece 90% do tempo. Porque o investidor gringo hoje representa um percentual significativo dentro da nossa bolsa de valores brasileira. Então, quando o investidor gringo tira dólar aqui do Brasil, vende suas participações em empresas, acaba que tira dólar aqui do Brasil e o preço sobe e vice-versa. Se ele coloca dinheiro que injeta dinheiro nas nossas empresas aqui, o preço das empresas, o dólar sobe, e assim vai com o Ibovespa mexendo e subindo numa correlação. E aí, agora para quem é muito leigo mesmo, olha o que o Guilherme falou. Quando aumenta a Selic, as pessoas investem em Tesouro Nacional ou uma outra renda fixa e abaixa a bolsa. Quando a gente fala em abaixa a bolsa, né, ou seja, o índice Bovespa e todas as empresas caem, de certa forma, uma correlação, significa que as pessoas deixam de investir em empresas. Só que uma Petrobras, um Itaú, uma Itaúsa é uma grande empresa. Só que isso também acontece no dia a dia em pequena empresa. Se você tem uma padaria, se você tem você cria cabecinha de gado lá, tem um pouquinho de gado. Em vez de você comprar 10 bezerras, você já fala, acho que eu não vou comprar não, vou comprar 5 aqui, vou colocar os outros 7.500 aqui, eu vou colocar em uma Selic pré-rendendo, que tá Custo de rendendo bem. oportunidade, né? Então é em tudo. Quando a gente fala de queda na bolsa, significa que as pessoas não estão investindo também em empresas no dia a dia, não estão contratando, não estão comprando mais do fornecedor, porque não acredita que as pessoas não vão comprar. A economia para. Então, beleza. E é importante para você que está investindo seu dinheiro não ficar preocupado com essas quedas que a bolsa vai ter. Porque é normal, É normal, cara. Se você investiu em boas empresas, entendeu o fundamento dela, entendeu como é que ela funciona, não tem por que você se preocupar com a oscilação da bolsa, sabe? Sim. Até porque o índice Bovespa não é um índice que tem um cálculo excêntrico muito bom, porque ele é calculado com as empresas que mais são negociadas. Então tem 5% das empresas representam 95% das movimentações do índice. Pareto. E as empresas são praticamente a Vale e a Petrobras hoje representam muito, elas são muito negociadas. Então, se a Vale e a Petrobras caírem no mesmo dia, bem possível que o índice caia também. Não é regra, alguns dias atrás a gente teve uma subida na bolsa com as duas empresas caindo, mas é o que acontece também em 90% do tempo. É porque são muito grandes, cara. Vale e Petrobras é enorme, cara. É absurdo. Só mais um questionamento que eu vou trazer para vocês, Chama. que quem acompanha o Raul sabe, quem nos acompanha sabe também. Mas olha como a gente é muito dependente da China, né? Por exemplo, a Vale, que é uma das maiores empresas, é muito dependente da China comprar minério de ferro para subir o preço do minério, etc. E assim como a gente também é dependente na questão do agronegócio, como lá na China também tem muita gente para alimentar, acaba que a soja, o preço da soja, que impacta diretamente no bolso do agricultor, também é dependente muito da China, porque lá, como eles têm muitas bocas, eles compram muitos insumos agrícolas nossos, muita soja, muitos commodities no geral. E eu vou dar uma outra consideração, que é Brasil. A China também depende da gente, pô. Sim, Esse é um ponto. com É uma certeza. dependência muito correlacionada, porque pensa,
ainda mais num possível conflito aí geopolítico entre China e Estados Unidos, todo mundo continua comendo. E adivinha, quem está alimentando boa parte do mundo continua sendo a gente. Então, o mundo está interligado como um todo. Então, toda vez que você ouvir no início a gente trazendo um índice do ferro da China, agora você já entende o quanto que isso impacta na macroeconomia como um todo. E agora, então, finalizando aos 35 minutos, vou chamar alguém para dar o recado final. Sim. Vem, Marisa, vem dar um recado final. Um recado final que acalente o coração dos nossos telespectadores. Pode falar qualquer coisa. Aproveita Vem. que você passou maquiagem agora pra ver. Apareceu no meu olho. Qualquer recado final. Certeza? Absoluto. Tranquilo. Então vai lá. Guilherme, recado final. Que a Marisa não gosta de vocês. A gente gosta. A gente gosta de vocês. Meu recado final é para você, nosso telespectador, que está muito preocupado aí com o pessoal que tá arrumando encrenca com você, arrumando confusão com você. Minha dica, qual que ela é? Não arruma confusão não, cara. Fica de boa. Senão você vai fazer o quê? Você vai ficar afetado, você vai ficar com o beicinho mais... Você vai ficar com o zoinho mais roxo. Então, cuida, cara. Levanta essa guarda. Se você for brigar, não brigue. Sai correndo. Não brigue. Não brigue. Isso aí pode levar a coisa aí. Sai na mão com qualquer um. Tem que sair na mão mesmo. A violência é a única forma de justificativa. A real. vantagem é que você ganha uma maquiagem natural. Exato. E fica já pronto para o Halloween que está chegando. É olheira? Não. O pior que é um me- soco. Pior que eu tenho uma luta dia 9, casaram com um cara bom, cara. E aí casaram nas lutas, né? Todo mundo foi pegando, era um cabeleireiro. O outro que casou lá, o moleque com cara de Enzo, sabe? 25 anos, com um brinquinho cara de Enzo. Eu falei, nossa, vem pra mim. Não foi pra mim. Aí casou o meu lá, olhei o Instagram do cara, personal fighter. Ixi. 11 lutas de kickbox. Eu falei, pô, Não, bom, mas né? Pra mim só cai essas pedras. Então, E bom que é a isso. primeira vez que realmente o nome do programa fez sentido, né? O soco matinal. É suco matinal. Finalmente é suco matinal. Olha aí. Sucro. Sucro. Soco? Suco. Sucro? Suco. Chucro? Tchuk. Então, tchau, Marisa. Realmente, quer dar pelo menos um tchau? Tchau, gente. Tchau. Marisa deu seu tchau.